Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões aqui para você. Então vamos lá, eu tô aqui com o baralho, é o tarô, ele é chamado de tarô intuitivo, tem os dados astrológicos aqui pertinho de mim, e tem o baralho chinês também, tá? Para energia geral. Você já sabe, deixa o seu amém aí nos comentários que é muito importante, para o seu nome entrar na corrente de orações. E você pode, então, recitar a quantidade de vezes que eu indico no teu signo, ok? Olha, para você aqui, ó, as cartas do baralho chinês. Carta do Sol, carta da âncora. Escolhe uma que eu vou te passar a interpretação ao final do vídeo, ok? Então vamos às interpretações aqui, as previsões para os signos. Simbora! Áries, vamos lá, Áries. Área da saúde, carta da morte. Atenção, Áries, essa é uma carta de riscos, como eu sempre falo, né? Nada de cirurgia hoje, a menos que não tenha como reagendar. E o indicado é você se prevenir, tá? Não podendo reagendar, não podendo evitar riscos, locais perigosos e coisas assim, você tem que redobrar suas orações, né? Porque é uma carta que pede cuidados especiais. Área profissional, perdão, a carta da Imperatriz, ótima carta, uma carta boa para comércio, para negociações, para vendas, entendeu? Para, como eu gosto de explicar, para fazer o seu jabá. Venda, fale, se expresse que você vai obter bons resultados. Agora, se você vai passar por entrevista também, você causa uma impressão positiva na pessoa que te entrevista. Agora veja a Horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta representa aí para você facilidade de encontrar oportunidade, sim, viu? Pode correr atrás para você se candidatar. Área amorosa, o mundo. O mundo representa o equilíbrio, representa a harmonia, representa a facilidade de saber o seu lugar dentro do relacionamento, né? E criar ali certa harmonia que a gente fala, não é? Então, ou seja, aproveita, deixa a situação mais leve, deixa o clima mais confortável, mais agradável, porque é isso que essa carta fala, tá? Que você consegue, que assim será. Se você está conhecendo alguém também, tempo agradável entre vocês, momento bom de você conhecer mais essa pessoa, de você entender melhor essa pessoa e essa pessoa entender melhor você também. Se você não tem alguém, ótima carta. Essa é uma carta boa para fazer novas amizades e com isso gerar ali um clima de paquera que pode render futuramente em coisas mais se você se dedicar a isso, tá bom? Agora, vamos lá. Sua cor, eu vou te indicar para você, pode usar aí o vermelho bem clarinho e recitar 3 vezes o versículo da corrente, tá bom? Olha, dados astrológicos, apesar de existir risco, como essa carta simboliza, aqui os dados falam que você andando no caminho certo não há o que temer, porque aqui fala de bem-estar físico, né? É só não dar brecha para coisas arriscadas. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Touro, área da saúde é a carta do Papa. O Papa, se você tem problemas, precisa sim de cuidados, precisa de alguém que possa te auxiliar. Não ache que você pode tudo. Essa carta ela pede para você se resguardar e pedir os cuidados de outra pessoa. Agora, se você tem saúde boa, mesmo assim, reduz o ritmo, tá? Não faça muitas coisas sozinho, sozinha, se necessário, peça ajuda. Para você não sobrecarregar o teu corpo, porque ele não está pleno. Área profissional é a carta do enforcado ou pendurado. Essa carta ela fala de situações que te paralisam, coisas ali que você ainda tem que lutar e batalhar e persistir, mas tem que cortar na carne, né, como a gente fala, ou seja, tem que se sacrificar realmente para ver a coisa andar. E então é um período ainda mais de esforço do que de resultado, se eu tiver que resumir. Se você vai passar por entrevista, também cuidado, porque essa carta pode representar que você se sente uma pessoa sem
como é que eu posso dizer, sem liberdade, é assim, sem conseguir mostrar muito o teu potencial. Essa carta, ela diz que você pode sentir que algo prende ali você, às vezes alguma situação que te coloca numa saia justa e você não sabe ali desviar daquela questão, enfim. Então você tem que orar e pedir que Deus te dê sabedoria, porque essa carta já fala de atrapalhos, tá? Se você está à procura de vaga, não é a hora, não é o momento, essa carta indica uma certa paralisia. Área amorosa, a carta do julgamento, essa carta sempre representa para mim situações ali que precisam ser resolvidas, entendeu? Como a própria carta diz, o julgamento, né? Você vai fazer um julgamento para resolver um assunto. Então essa carta representa, cuidado com os podres da relação, as coisas mal resolvidas, porque isso tende a vir à tona, ou às vezes não necessariamente vir à tona, mas você vê que aquilo prejudica a sua relação. Por exemplo, às vezes você brigou no dia passado e vocês não conseguem se entender muito bem, você vê que o clima tá um pouquinho chato, ou seja, há dificuldade de superar aquilo, né? É o que eu falo, os problemas eles estão ali, né? Eles atrapalham um pouco o andamento da relação. Então, presta atenção nessas circunstâncias. Se você está conhecendo alguém, também essa carta pode falar de situações que atrapalham. Às vezes pode ser um problema entre vocês, pode, mas às vezes pode ser um ex, por exemplo. Mas essa carta normalmente ela fala de questões aí que impedem o fluir da relação. Se você está à procura de relacionamento, normalmente essa carta diz que você tem que resolver o passado, né? Seja um relacionamento que você já teve, às vezes se resolver com essa pessoa, ou às vezes resolver o seu interior, às vezes você não consegue seguir em frente, ou guarda mágoas, coisas assim que ainda dificultam com que você possa caminhar com mais fluidez, tá bom? Bom, sua cor, eu vou indicar aí pra você. Você pode usar o amarelo bem clarinho e recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Se você depender de alguém hoje para fazer algo financeiramente para você, pode ser um gerente, pode ser às vezes até uma pessoa, um chefe, coisas assim. Essa pessoa pode atrasar com questões financeiras para você, tá? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Gêmeos, vamos lá. Área da saúde, a temperança é uma carta de melhoras, tá? Porém, se você já tem algum problema, você melhora, mas calma, porque é um processo aos poucos, gradativo, né? Agora, se você já tá bem, que bom, vai sentir até o corpo melhor, mais descansado. Área profissional, a roda da fortuna. Que chique esse nome, né? A gente vê fortuna na carta, acha que ela é maravilhosa. Mas não esqueça da palavra que vem antes, que é roda, né? Como eu sempre falo, a roda gira. Então representa os altos e baixos. Essa carta, ou ela indica bagunça no ambiente profissional, né? Coisas desorganizadas, ou ela indica correria, entendeu? Então você pode sentir coisas ou na correria ou com falta de ordem, não conseguindo organizar as coisas, encaixar os ponteiros, as questões dentro aí do ambiente profissional. Então toma muito cuidado, principalmente se você é aquele tipo de pessoa ou tem aquele tipo de profissão que tudo é muito agendado, porque quando sai essa carta, meu Deus, tem que tomar cuidado aí para não se embaralhar com os assuntos, tá bom? Se você vai passar por entrevista, essa carta ela fala de altos e baixos, né? Pontos positivos e negativos que você tende a desenvolver dentro dessa entrevista. Agora, ora bastante para que os pontos positivos sejam muito maiores, porque essa carta em si ela traz dificuldade. Se você vai passar por entrevista é isso, se você está à procura de vaga, essa carta ela pode representar sim trabalho temporário, pode caçar aí que você pode encontrar alguma coisa temporária. Bom, área do amor, a estrela representa a espiritualidade, leveza, né? No relacionamento, no contato, no convívio entre vocês. Mesmo se houver algum problema, essa é conhecida como a carta da esperança, né? Vocês começam ali a enxergar
que as coisas têm futuro, que o problema é que as coisas não param nos problemas, né? E mesmo assim os problemas se tornam mais leves, a situação se torna mais harmonizada entre vocês, né? Então aproveita porque é um bom momento para tudo isso. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, sem tirar nem pôr, e se você não tem alguém, essa carta ela traz uma energia de que a espiritualidade está ao teu favor, mexendo os pauzinhos. Mas a minha intuição fala que não é agora que você tem um resultado grande, mas a espiritualidade está mexendo os pauzinhos. Deus está construindo aí, está preparando uma obra para você aí, tá bom? Bom, sua cor lilás, pode recitar 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Olha só. Fala assim que a sua espiritualidade está forte. Olha, fala muito de proteção, viu? Olha que bom. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Câncer. Área da saúde é um mago. Olha, presta atenção porque o mago sempre fala de alguma coisinha que pode incomodar. Se você já tem problema, normalmente é o próprio problema. Agora, se você não tem, você vai sentir incômodos, entendeu? Mas normalmente incômodos pequenos. Área profissional, louco. Então, o louco, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que favorece você diminuir o ritmo de estresse, principalmente se você já trabalha com algo que é estressante. Você consegue, sabe, ter um dia um pouco mais leve, o andamento mais leve. O lado ruim é que não é uma carta muito produtiva. Então, assim, não é aquele dia para acelerar as coisas, ter muitas conquistas, mas você consegue lidar com certa leveza, tá bom? No ambiente profissional. Olha, se você vai passar por entrevista, essa carta representa que você tende a causar má impressão. Entendeu? Então, reveja aí como você pretende se portar, porque você tem que estudar melhor essa situação e pedir que Deus te dê discernimento, porque diz que se você for do jeito que você tá, com a forma que você tá, você não vai atingir bons resultados não, entendeu? Se você está à procura de vaga, continue à procura porque não é a hora, não é o momento, ok? Área profissional, imperador. O imperador é uma carta rotineira, não é uma carta muito emocional, não fala de muitos sentimentos, mas é uma carta de ordem. Então as coisas estão organizadas, a rotina entre vocês, cada um faz ali o que tem que fazer, o que foi combinado, buscar o filho na escola, pagar as contas, fazer a despesa, enfim, o que foi combinado com vocês tende a fluir, mas as coisas não saem muito disso, entendeu? Se você está conhecendo alguém, também é uma coisa mais padrão, menos íntima, tá? Mas saiba lidar. E se você não tem alguém, também não é uma carta muito aconchegante. Então não é a hora, não é o momento, aguarde, espere em Deus, ok? Bom, sua cor. Sua cor é o dourado, pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Olha, diz que o jeito que o dado sai aqui fala de surpresas dentro do ambiente da sua casa, o ambiente doméstico, né? Pode ser que às vezes você receba uma visita inesperada, alguma coisa aconteça, porque fala de surpresa que acontece dentro de casa. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Lion, vamos lá, Lion. Área da saúde, olha, signo de leão, saiu uma carta que tem um leão aí, hein? Carta da força, que simboliza a força, a energia, a resistência, a facilidade de melhorar, recuperar o teu corpo, né? Área profissional, a carta da lua. A lua neste baralho é difícil. Ela fala de dificuldades, situações que estão difíceis de entender dentro do ambiente profissional. E muito cuidado, porque a lua, ela representa no ambiente profissional que às vezes você não está enxergando, a situação está escura. A situação não te permite ver alguma coisa. Então, se você vai fechar contrato, se você vai fechar parceria, se você precisa confiar na opinião de alguém hoje ou no serviço de alguém, muito cuidado com tudo aquilo que você precisa confiar, porque essa carta diz que você pode não perceber as coisas na realidade, entendeu? Agora, se você vai passar por entrevista, cuidado também, essa carta pode simbolizar que você não consegue encontrar ali o fio da meada, perde o fio da meada, como a gente fala, né?
Então essa é a tendência, mas ore bastante porque Deus é um Deus de milagre, né? Ore aí que Deus te auxilie nessa situação, mas que é uma carta que traz certa insegurança dentro de você e coisas assim, traz. Agora, se você está à procura de vaga, cuidado com os medos, tá? Que atrapalham e impedem você de conseguir enxergar oportunidades. Área amorosa, essa é a carta do Sol. O Sol representa muito o fogo, né? Eu brinco que representa muito. É engraçado porque você é o signo de Leão. Saiu uma carta que tem leão desenhado e saiu a carta do Sol, porque na astrologia o Sol ele é o seu regente, né? Cada signo tem ali um regente, seja a Lua, seja Júpiter, o que for, o seu é o Sol. Enfim, a carta do Sol na área do amor, ela representa potência, ela representa fogo, ou seja, esquentar as coisas, vitalidade, desejo, ela representa a facilidade de você deixar o clima agradável entre vocês, né? É a luz que raia e ilumina, ou seja, são as coisas que se tornam mais claras, melhores, mais compreensíveis aos seus olhos, entendeu? Então, um clima bom. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se você não tem alguém, olha, o Sol, ele representa muito facilidade de conhecer novas pessoas, tá? E que você tem presença, então isso te ajuda na hora da conquista se você assim se dispor. Bom, sua cor, vou te indicar que você pode usar o vinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, ótimo dia para estudar, viu? Diz que você tem força e garra. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Virgem, área da saúde e sacerdotisa, presta atenção. Se você tem algum problema, cuide, procure buscar mais informações, porque essa carta muitas vezes fala que você precisa entender melhor a sua situação, que você não está conseguindo lidar da melhor forma possível. Se você não tem problemas, mesmo assim, essa carta ela não fala de alta vitalidade, ela diz que tem pontos que você precisa rever. Por exemplo, eu dormi pouco esses dias atrás porque eu trabalhei muito. Eu vivo falando que vou melhorar de dormir mais, mas cada hora acontece alguma coisa, mas eu tô me organizando aos poucos, né? Mas eu já tô conseguindo. Esta noite eu dormi mais horas do que as noites passadas. Então já é um avanço e devagar se vai longe. Área profissional, a carta da carruagem. Carta da carruagem representa avanço, conquistas, melhoras, né? Bater meta, é uma carta muito boa para bater meta. Então é uma carta que fala que você tem bons resultados, o clima, o andamento do ambiente profissional é bom. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de impacto, de presença, né? Então isso é positivo, conta a teu favor, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, a carta da carruagem representa você tendo a oportunidade de buscar e encontrar oportunidades para se candidatar, ok? Área amorosa, justiça. Então, a justiça ela representa assim, o equilíbrio, mas não é o equilíbrio no sentido de que tudo está em harmonia. Tudo está equilibrado no sentido de acordo ao que você faz, ou seja, você recebe o que é justo receber, né? É um certo equilíbrio. Então, se esforce, porque as coisas não vêm de mão beijada hoje no relacionamento. Se você quer melhorar essa relação, tem que suar. Se você quer se aproximar mais, tem que suar. Mas na realidade, quando sai essa carta, eu não recomendo nem fazer muitas coisas no relacionamento, porque tem que suar. Então não é melhor deixar um dia que tem uma vibe melhor? Fica um pouquinho mais no teu canto, trate a pessoa bem, mas não precisa se esforçar tanto, entendeu? Deixa uma maré melhor chegar para você. Bom, se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. E se você não tem alguém, também diz que tudo depende do teu esforço. Eu diria para você que espere águas melhores para navegar, ok? Bom, sua cor azul escuro, pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, presta atenção com dinheiro, porque essa carta, meu Deus do céu, agora fiquei preocupado. Essa carta aqui
ela pode falar de cuidado para mexer com dinheiro. Cuidado para mexer com dinheiro, não fazer coisas que precisem de dinheiro, tá? Nossa, tô até com medo porque eu tenho umas coisas aí que eu precisava fazer. Ai, meu Deus do céu. Vou cancelar tudo. Mas enfim, estas são as previsões. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Bom, Libra, vamos lá, Libra. Área da saúde, os amantes. Essa carta, ela traz a responsabilidade para tua mão. Você, assim, cuide que você não tem o que temer. Se você já tem algum problema, cuide também que você sentirá as melhoras. Só depende de você, está nas tuas mãos, tá bom? Bom, área profissional, o eremita ou ermitão, carta ótima para você que trabalha. Porque é uma carta que fala de experiência, você tem sabedoria para lidar com os assuntos do dia, né? Agora, então as coisas não te pegam de surpresa, porque você já é gato escaldado. Agora, se você vai passar por entrevista também, você passa um ar de certa intelectualidade. Não vou dizer assim bem intelectualidade, porque tudo depende da tua profissão. Mas no sentido assim de uma certa esperteza dentro daquilo que você está se candidatando, né? Então ela traz esse benefício. Agora, veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, o eremita, ele representa muito ainda que conhecimento você tem, porém você sente a dificuldade de encontrar a oportunidade, entendeu? Olha, área amorosa é o diabo, the devil, né? Então, é o diablo. Essa carta representa muito tomar cuidado com os inimigos. O diabo é o inimigo, é o enganador, né? É o traiçoeiro. Então pode representar pessoas mandando mal olhado ou pessoas tentando interferir na relação de vocês. Principalmente se já tem aí alguém que você sabe que sempre encasqueta com vocês, né? Uma sogra, um sogro, um genro, enfim, o que quer que seja. Tá? Então tem esse discernimento, ora bastante porque muitas vezes é o mal olhado, então você tem que se proteger espiritualmente. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a carta do diabo representa também que tem uma energia negativa. Você precisa fazer limpeza e também cuidado a quem você dá ouvidos e importância para que não seja essa pessoa que está ali perto de você te jogando mau agouro. Entendeu? Bom, sua cor. É necessário que você use branco e recitar 18 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, né? Olha, momento de muita determinação e disposição em assuntos profissionais. Então, principalmente também atividades que envolvem muito o teu físico, né? Você precisa ter energia para ir lá e fazer, diz que isso está muito favorável para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Escorpião. Olha, Escorpião, quando chega na tua vez, o baralho acaba, então eu preciso embaralhar de novo, tá bom? Mas enfim, como vai a vida? Como estás ustedes? Vamos embaralhar aqui, respira fundo, limpa a cabeça para ouvir a mensagem que Deus aqui tem para te mostrar, né? Então vamos lá. Área da saúde, o diabo. O diabo, cuidado com os excessos, né? Se você tem vícios, principalmente. Mas o excesso ele pode ser uma comida que você não pode, ou comer demais, ou comer pouco, dormir demais, dormir pouco. Enfim, então tenha atenção com o modo como você lida com a tua saúde, né? A área profissional é a carta da temperança, é uma carta de situação apaziguada e tranquila. Só que é aquela situação, às vezes a coisa tá tranquila, tão tranquila que anda devagar. Então é essa carta escritinha. Ou seja, é uma carta tranquila, mas que também representa lentidão nos assuntos que você tem que desenvolver. Então sempre recomendo, se você vai fazer alguma coisa que você precisa correr, fazer muito rápido, você vai sentir dificuldades hoje. Se você vai passar por entrevista, olha, essa carta ela não fala de má postura, só que ela fala que você precisa ter algo a mais ali, a cereja do bolo para se destacar.
Então cuidado para você não ficar equilibrada demais e não se destacar. Aqui essa carta pede essa atenção. Se você está à procura de vaga, normalmente essa carta fala que tem portas que estão se abrindo, mas que não se abrem hoje. Como assim? Às vezes, por exemplo, uma empresa ela está para abrir vagas, mas ainda não abriu, então já está sinalizando uma melhora, entendeu? Área amorosa, a carta do enforcado, do pendurado, essa carta é uma carta de sacrifícios, é uma carta assim que diz que você tem que se esforçar, mais esforço do que resultado, mais dedicação do que recompensa. Então o relacionamento está assim, hoje você tem que ter discernimento e sabedoria para entender que às vezes a gente precisa ali fazer alguns sacrifícios para um bem maior, não é verdade? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa também. Entenda assim que não vem grandes resultados e você tem que se esforçar mesmo não vendo ainda os resultados, é torcer para que futuramente a coisa melhore. Se você não tem alguém, não é um momento de grande abertura para assuntos amorosos, deixe para uma outra fase da tua vida. Bom, olha, sua cor eu vou te indicar, ó. Você pode usar aí o cinza e pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, ótimo momento para lidar com família. Diz que você tem facilidade de lidar com assuntos difíceis. Não que tenham assuntos difíceis, mas você tem mais ânimo, tem mais força para poder lidar com os assuntos da família, entendeu? Mais disposição, vamos dizer assim, mais cabeça, vamos dizer assim. Lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Sagitário, carta da estrela na área da saúde é a carta da espiritualidade, a bênção de Deus sobre a sua vida, a cura espiritual, não necessariamente a cura completa, mas você sente melhoras caso você precise. Área profissional, julgamento, sempre falo, essa carta representa coisas ali que precisam ser resolvidas. Então, às vezes algo que você já sabe, ou às vezes até algo que você achou que tinha resolvido e de repente aquilo te pega de surpresa, entendeu? Mas diz que você tem que aí ter disposição e foco para não deixar a peteca cair. Se você vai passar por entrevista, o passado te condena. Ai, meu Deus do céu. É que essa carta fala assim que a pessoa tende a fazer julgamento sobre você, como o próprio nome fala, né, o julgamento. Então toma cuidado com o que você vai expor de cargos passados, empresas passadas que você trabalhou. Presta atenção para você não deslizar, viu? Se você está à procura de vaga, diz também que ainda tem pendências. Essas pendências elas podem ser interiores ou exteriores. Então, às vezes, pode ser uma empresa que está ali no teu pé, às vezes um processo, às vezes pode ser que você ainda não conseguiu seguir em frente, está se lamentando por alguma coisa que você perdeu, algum emprego e coisas assim. Enfim, então, às vezes aquilo não te dá disposição, então você tem que trabalhar isso dentro de você para que a energia possa andar e com isso a sua vida também, tá? A área amorosa é a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa representa uma situação, eu brinco com essa carta, a gente poderia apelidar ela de carta dos calados, né? Porque é uma carta de pouca conversa, pouca interação, pouco entrosamento entre as partes. Então você pode sentir isso. E muitas vezes essa carta representa segredos, ou seja, como tem pouca conversa, às vezes pode ficar alguma minhoca na tua cabeça, será que está acontecendo alguma coisa? Ou às vezes a outra pessoa é que tem essa atitude com você, mas enfim, paira isso no ar. Se você está conhecendo alguém, também essa carta pode até simbolizar que tem coisas aí que você tem dificuldade de entender, de descobrir, de perceber, né? E se você não tem alguém, essa carta não é uma carta muito promissora ainda. Aguarde, espere em Deus, que Deus te dará a vitória. Cedo ou tarde, mas é preciso da espiritualidade a teu favor, né? Bom, sua cor é azul marinho, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, os dados astrológicos falaram exatamente a mesma coisa que a carta na área do amor. Pouca comunicação. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio! Ô, Capricórnio, área da saúde, ermitão. É um velhinho, se você reparar, né? Representa normalmente dores, ou o seu corpo não está em plena vitalidade. Então você tem que rever aí o modo como você se cuida.
tá? Se poupe mais, poupe-se mais neste dia, nesta fase. Área profissional, carta da Imperatriz. É a carta do comércio, é a carta das vendas, é a carta da propaganda. É hora de fazer o seu marketing, é hora de vender, seja um produto, seja você, entendeu? Então essa carta ela favorece muito de lidar com pessoas, lidar com ambientes em grupo. É uma carta boa para tudo isso. Aproveita. Se você vai passar por entrevista, você causa excelente impressão, você sabe realmente se comunicar, se expor, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação, tá bom? Se você está à procura de vaga, essa carta representa assim facilidade de descobrir oportunidades para se candidatar, ok? Olha, a carta do louco na área do amor. O louco, fala que a situação tá uma loucura. Eu sempre brinco, né, com essa carta, mas enfim. A carta do louco, ela representa muito uma situação solta, como ovelhas desgarradas. Então, assim, não é aquele dia para aquele grude todo, um tá muito pertinho, e ai ai ai, e ui ui ui, um com o outro, né? Então é aquele dia mais solto. Aproveita para respirar, para sentir o ar da liberdade. Se você tá conhecendo alguém, também é a mesma coisa. Sabe, agora essa carta ela pede um cuidado. Toma cuidado, porque essa carta ela, às vezes ela pode simbolizar que essa relação ela tá numa fase muito solta demais, né? Então cuidado, não crie grandes expectativas também. Agora, se você está à procura de relacionamento, essa é uma carta despretensiosa, tá? Não tem assim grandes acontecimentos, né? E se vier alguém, geralmente quando sai essa carta, se vier alguém hoje, você conhecer alguém hoje, normalmente tende a ser, pelo menos no momento, algo muito sem compromisso, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar o laranja bem clarinho, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos pedem atenção, fala assim de dificuldade de você conseguir ouvir a espiritualidade. Agora, presta atenção, porque essa combinação aqui, ela pode até falar no sentido de que você tem que tomar cuidado para você não entender errado a sua intuição. Não acredite na tua intuição, viu? Porque aqui diz que a tua intuição não tá boa, vai te falar coisas erradas, você tem que fortalecer o espiritual para purificar a tua conexão com Deus e melhorar a tua intuição, tá? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Aquário! Chegamos a ti, Aquário. Roda da fortuna na área da saúde. Essa carta é uma carta de instabilidade, tá? Então essa carta, ela fala muito, toma um pouquinho de cuidado, principalmente se você tem problema de pressão ou coisas ligadas à ansiedade, ao sistema nervoso, porque essa carta ela pode trazer um pouco mais de descompasso na tua disposição física, né? Área profissional, sai a carta do mundo, ótima carta, inclusive também é uma carta de público, de trabalhar em grupo, de desenvolver a harmonia dentro do ambiente profissional. É uma carta boa para vendas também, entendeu? Ou se você vai trabalhar com público, vai fazer uma palestra, vai divulgar um produto, essa carta diz que você tem excelência para fazer isso. Se você vai passar por entrevista, essa carta representa também que há certa harmonia e você consegue suprir as expectativas do outro. Agora, veja seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, é uma carta que representa esse momento de oportunidades, procure porque você encontrará para se candidatar, ok? A área amorosa é a carruagem. Então, a carruagem, ela representa muito aqui para você avanço, é como eu digo, e até aproximação, né? É um indo em direção ao outro, né? Então essa carta representa muito a aproximação, o entrosamento, a conciliação. Se vocês têm alguma coisa para superar, hoje é o dia de superar. Hoje é o dia de seguir em frente, como a carruagem vai para frente, né? Se você está conhecendo alguém também, é hora de se aproximar, é hora de sentir que vocês avançam, né? É hora de passar
um pouquinho do limite, para alargar esse limite aí. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes você não tocava em certos assuntos, hoje é um dia para você dar um passinho a mais, começar a conversar sobre coisas que vocês não conversam, às vezes falar sobre certas intimidades, então aproveita para isso. Se você não tem alguém, essa carta ela é boa assim para você procurar e encontrar, tá? Então pode aí procurar. Lembro sempre que eu não incentivo fisicamente por conta das condições do Brasil. Eu tô falando mais de buscar em aplicativos e coisas assim, viu? Nem a situação do Brasil, nem a do mundo. Se bem que a do mundo tá melhorando e o Brasil, como sempre, tá para trás, né? Fazer o quê? Deus mandou a gente nascer nesse Brasil, né? Vamos confiar que Deus aí sabe o que é melhor para nós. Amém? Bom. Bom. É... Sua cor. Sua cor é a cor anil, tá? Você pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos para você. Olha, momento de fortalecer aquelas amizades que já são mais achegadas a ti, entendeu? Você vai sentir a ligação entre vocês melhor. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Peixes. Área da saúde, a força. A força, ela fala de mais resistência, de mais energia, de mais vigor, de mais disposição, né? Então aproveita o momento de regenerar, de recuperar, de fortalecer. Área profissional, a carta do mago. Essa carta ela fala de novidades, basicamente. Coisas novas. Pode ser você querendo colocar novos projetos em pauta e até realmente o dia é fértil para isso. Só que essa é uma carta que sempre fala, como eu sempre alerto, como eu sempre digo. É a carta número 1. Então é o começo de tudo, não é o terminar, não é o finalizar. Então, ou seja, começou. Tenha paciência para esperar crescer e desenvolver. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de pioneirismo, iniciativa, esse é a teu favor, mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala muito no sentido de uma oportunidade aparecendo. Corre. Geralmente quando aparece essa carta para mim é uma única oportunidade, perdeu, passou. Entendeu? Então tem que ficar de olho aí e fazer a tua parte. A área amorosa, a carta da lua. A lua fala da confusão, sentimentos incompreendidos ou fora do eixo. Então essa carta tenha atenção com a forma como você lida com a relação. Porque essa carta ela fala que é um momento em que você tende a não entender as coisas, você tende a se confundir ou até a achar que A é B, trocar gato por lebre. Ou seja, se confundir, às vezes acha que a pessoa tá de um jeito ou tá pensando tal coisa de você, e às vezes não tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo na tua cabeça, né? Tá? Que é aquilo que você tá pensando. Então tem esse discernimento, tá bom? Não faça muitas coisas na vida amorosa. Se você tá com medo de algo, tá com receio de algo, o primeiro conselho, veja o horóscopo mensal. Veja lá o horóscopo mensal, o link da playlist está aí na descrição. É você ver, às vezes pode ser que a sua dúvida já esteja esclarecida lá. Então, agora se não estiver, espere passar esse dia, não faça grandes coisas, porque alguma coisa aí você está entendendo de modo errado. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Não ache que você sabe tudo sobre essa pessoa. É provável até que você tenha coisas aí que você não enxergou ainda, então tenha resguardo quanto a ela. E se você não tem alguém, carta da lua também diz que não é o melhor dos períodos para você encontrar, mas presta atenção para você não alimentar negatividades e inseguranças. Você precisa se preencher de positividade para que isso aos poucos abra a tua vida, né? Ou seja, o que é positividade? Fé em Deus. Basicamente, fé em Deus, que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça da guarda guerreira, levanta a cabeça. Isso é um rap, só que eu não ouço rap, mas quando eu era mais novo, que esse rap é bem antigo, ele tinha um moço que ouvia e eu escutava, acabei gravando na cabeça, enfim. Essas são as previsões para você. Os dados astrológicos, né? Quase que eu esqueço. Bom,
A sua cor eu vou te indicar o branco e você pode recitar aí 18 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, tá batendo com a carta, falando na área do amor. Cuidado, aqui fala até que você pode passar por um período de ou tristeza ou confusões emocionais, entendeu? Dentro da vida amorosa. Então, é preciso que você respire, dê um time, dê um tempo aí antes de seguir em frente com os projetos no amor. Bom, estas são as previsões, eu desejo que Deus te abençoe. Temos aqui agora lindo e belo para você. O baralho chinês. Vamos lá, o baralho chinês. Então vamos lá. Bom, vamos lá então. Não fiquemos. Às vezes eu mostro baralho chinês pro povo, né? Ou às vezes os inscritos novos. O povo pegou um ódio da China por causa do vírus. Então, vamos separar o joio do trigo, né? Não é porque aconteceu isso veio da China, que tudo na China não presta. Porque se a gente for ver também, o Brasil também não é lá grande coisa, né? O Brasil tem um monte de políticos corruptos, por exemplo, mas tem gente que presta no meio de um monte de gente que não presta. Então, todo lugar é assim e com certeza a China também deve ser assim, né? Mas vamos lá. A área da... Aqui a energia geral para você. Cartinha da âncora. Bom, carta Ricial Shu. A paciência, a tolerância e a flexibilidade são as armas do momento. Faltando energia, é melhor se ocupar de coisas menores. Bom, essa carta ela pede paciência. Ela diz assim que é aquele dia de passinho de formiga, entendeu? Então, cuidado com projetos grandes, coisas grandes que você queira fazer hoje, porque essa carta em si diz que é aquele dia de fazer pouco, mas bem feito, entendeu? Resumir a carta em uma frase, fazer pouco, mas bem feito, né? Então, se foque nas coisas menores, deixe para outra hora, para outro momento, para outro dia, para lidar com aquelas coisas maiores, aqueles projetos grandes, né? Porque não é favorável, tá? Não são favoráveis, aliás. Agora, carta do Sol. Carta Lu. A situação atual é provisória. Mantenha-se afastado de lugares suspeitos e pessoas violentas. Não faça projetos. Essa carta ela fala primeiro de inconstância, ou seja, sua vida está passando por uma mudança, né? Cuidado para não se apegar muito a coisas que acontecem hoje, às vezes algum resultado que você tem no ambiente profissional, alguma coisa que você consegue, e às vezes você fica na expectativa de que aquilo vai durar muito, porque essa carta fala que tem coisas que acontecem hoje que são muito passageiras, que você tem que ter esse entendimento. Agora, essa carta aqui, ela pede cuidado. Entendeu? Porque por isso que ela é o viajante. Quando a gente viaja, a gente tem um lado bom, mas a gente está indo para uma terra estranha, por um caminho estranho. Então, corre risco de alguma coisa acontecer também. A viagem não é sempre uma coisa muito boa. E a gente pode se deparar com qualquer coisa. E é isso que essa carta simboliza quando colocar aqui o viajante, ou seja, as coisas estão mudando, né? Você pode às vezes estranhar um pouco, mas faz parte da vida a mudança e você cuidado para não dar brecha para coisas ruins, porque muitas vezes quando as coisas estão mudando a gente não sabe nem como fazer as coisas, né? É como quando a gente está numa viagem, é diferente quando a gente vai a um lugar porque viajou do que quem mora lá. Quem mora lá conhece tudo por lá. Quem está viajando é marinheiro de primeira viagem, né? Tá conhecendo as coisas de um jeito novo e tem que andar com passos mais delicados para não ir para aqueles bairros perigosos. A pessoa que mora lá já conhece como é o povo, se às vezes tem ladrão, tem algum golpe, né? Tem lugares aí que as pessoas roubam e, enfim, tem que ter esperteza. Então essa carta fala assim, as coisas estão mudando, você pode sentir a sensação que você estranha um pouco a sua própria vida, né? Porque são coisas que te pegam um pouco de surpresa, como uma viagem que nos surpreende.
e você tem que ter cautela, humildade, paciência e entender que é uma mudança, é um estágio aí da tua vida, tá bom? Bom, estas são as previsões. Que Deus te abençoe, agradeço por você estar aqui e eu quero que você esteja no próximo horóscopo também, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.